Olá, pessoal. Aqui é a Cláudia, da Movimento Mirim. Hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês a respeito desse comportamento do adolescente que é tão suscetível à opinião dos seus pares, à opinião do seu grupo social. Bom, a gente sabe que a adolescência é um momento importante da vida de qualquer indivíduo, né? E é um momento em que existem uma série de transformações físicas, uma série de transformações hormonais, uma série de transformações psicológicas e também uma série de transformações no sistema nervoso que governa os nossos comportamentos e que é responsável também por essas relações sociais. Na verdade, esse indivíduo, na época da infância, essa percepção dele a respeito de sucesso, a respeito de autoestima, ela era muito pautada, muito balizada pela família, que era, na verdade, o principal grupo social que influenciava essas percepções todas desse indivíduo. Na hora que esse indivíduo chega na adolescência, o tempo que ele passa a gastar na companhia dos pares é maior do que o tempo que ele passa a gastar na companhia da própria família. E ele passa a se balizar muito por esses pares. Esses pares, na verdade, garantem a ele essa sensação de pertencimento. Esse é o momento, gente, de uma construção de uma nova identidade social. Então, aquela identidade que foi construída na infância, muito pautada pela família, ela, na verdade, se reconstrói nesse momento. E esse adolescente, ele se torna extremamente vulnerável a situações de rejeição, justamente porque esse grupo passa para ele essa sensação de pertencimento, ele passa muitas vezes a adotar alguns comportamentos que buscam atender esse grupo. Dependendo dessas companhias, esse adolescente ele pode tanto adotar comportamentos que correm pela via de comportamentos de risco, quanto comportamentos que correm pela via de um comportamento mais pró-social. E quando eu me refiro a comportamento pró-social, eu estou falando de questões que envolvem aí situações de altruísmo, né? Situações onde voluntariamente o adolescente ele adota comportamentos para ajudar as pessoas. Bom, mas quando a gente fala aí desse comportamento do grupo, né, dessa vulnerabilidade do adolescente em relação ao grupo, uma coisa que eu queria abordar com vocês aqui é o seguinte: existem estruturas do sistema nervoso que fazem parte aí de um cérebro que a gente chama de cérebro social, né? Na verdade, são estruturas que são muito responsáveis por essas relações sociais que estão amadurecendo nesse momento. Tem uma questão que é importante, que é a seguinte: as estruturas que dizem respeito ao sistema de recompensa do cérebro, quer dizer, aquele sistema que diz respeito a essa parte motivacional, que identifica aquele estímulo como alguma coisa que vai resultar em uma situação de prazer, essas estruturas, elas amadurecem antes de algumas estruturas que são responsáveis pela cognição, pela regulação emocional, pelo freio a comportamentos inadequados. Então, essa mistura toda aí, no momento em que esse grupo é tão importante e o medo, a aversão, a rejeição baliza, de certa forma, esse comportamento, faz com que muitas vezes o adolescente adote comportamentos de risco, sendo incapaz aí de fazer esse freio, essa regulação emocional e atendendo mais a esse medo de rejeição do grupo. Então, esse é um processo que precisa muito da mediação de adultos. Muito embora a gente fale tanto nessa necessidade de estimular boas escolhas, né, tomadas de decisão por esses indivíduos, é importante que a gente continue mediando essas relações, mediando esses comportamentos. Claro, a gente vai deixar esses sujeitos tomarem decisões, mas é importante que a gente continue norteando esses comportamentos. E um erro clássico que a gente observa nessas relações parentais, né, entre pais e filhos, e às vezes até entre educadores, entre professores e adolescentes, é justamente entender que esse sujeito já amadureceu o suficiente para tomar qualquer tipo de decisão e, consequentemente,
esse grau de autonomia que é concedido para esse sujeito é muito maior do que ele próprio dá conta. Então, a gente tem que buscar esse equilíbrio entre promover situações que esses adolescentes possam fazer boas escolhas, mas ao mesmo tempo conduzi-los nesse sentido de boas escolhas, principalmente se a gente levar em conta quais são essas companhias, qual é a qualidade dessas relações sociais que estão sendo estabelecidas aí nesse momento da vida. Bom, pessoal, essa é a dica de hoje. Eu vou ficando por aqui. Vão enviando aqui para a gente sugestões, dúvidas, comentários, enfim, que vocês gostariam que a gente trabalhasse aqui nesse espaço com vocês, combinado? Até o próximo vídeo, então.